Pessoal, sejam bem-vindos e nessa videoaula a gente vai resolver essa questão 35 da prova de Física da Escola Naval 2018-2019, tá? Então, basicamente, ele dá uma caçamba, pessoal, e ele quer saber, ele dá algumas forças aqui, força normal, força de atrito A, força de atrito B, né? Peso aqui no centro de massa. Ele dá uma alturinha aqui, que é a altura do centro de massa em relação ao plano inclinado, né? Ele nos fornece também um ângulo θ, tá, do plano inclinado. E ele quer saber, desprezando o atrito, a tangente do ângulo θ na iminência da caçamba tombar, tá? E reação normal NB igual a zero. Então vamos lá, pessoal. Antes de começar a resolver essa questão, eu queria falar para vocês que eu saí rachando aí no diagrama de forças, né? E aí eu fiz as condições para o equilíbrio de forças e tudo. E na verdade eu perdi um tempão fazendo isso, né? Então eu vou partir logo para a análise do torque, tá? Que somente a análise do torque já nos possibilita resolver essa questão, tá? Então não estranhem aí a gente começar pelo passo de número 3, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Olha só, pessoal, esse triângulo aqui, ó. Eu marquei o ponto A aqui, né? O ponto B e o ponto C lá. Tá, então olha só. Aqui a gente tem o ponto A, aqui o nosso ponto B e aqui a altura, tá certo? A altura em relação do ponto B em relação ao plano inclinado, tá? Esse comprimento todo aqui, ó, do A até esse pé da altura aqui, a gente tem D sobre 2, tá? Porque é o mesmo comprimento aqui, ó, do A até o pé da altura, a gente tem esse D sobre 2 aqui, tá? Então, todo esse trecho aqui ele é D sobre 2, tá certo? Esse ângulozinho aqui, pessoal, ele é um ângulo θ, tá? O ângulo θ é o ângulo do plano inclinado, tá certo? Se vocês fizerem aí o diagrama geométrico, vocês vão ver que esse ângulo aqui também é o ângulo θ, tá? E a altura eu chamei de H. Se a altura, pessoal, olha só, se a altura aqui é H, esse pedacinho aqui, ele é H tangente de θ, tá certo? Se esse pedacinho aqui é H tangente de θ, por consequência, esse outro pedacinho aqui, ele é D sobre 2 menos o H tangente de θ, tá? Então, vamos continuar aí a nossa solução. E a gente tendo esse pedacinho aqui, pessoal, esse triângulo laranja, tá vendo? A hipotenusa dele a gente tem, tá certo? Que é D sobre 2 menos H tangente de θ, tá? A hipotenusa do triângulo laranja. Esse ângulo aqui, ele é o ângulo θ, que é o ângulo do plano inclinado, tá certo? Então, por consequência, a gente acha esse pedacinho aqui em laranja, tá certo? Ele vai ser o D sobre 2 menos H tangente de θ vezes o cosseno de θ. Nada mais é do que esse comprimento aqui vezes o cosseno de θ, tá certo? E esse outro pedacinho aqui em laranja, pessoal, essa altura aqui do triângulo laranja, ela vai ser a nossa hipotenusa vezes o seno de θ, tá certo? E a gente tem que ter que o torque resultante ele tem que ser igual a zero, pessoal, tá? A condição de equilíbrio, tá ok? E aí, pessoal, faço uma observação aqui, olha só. O torque a gente está considerando em relação a esse ponto A, tá certo? Então a gente chama ele de polo, tá ok? Então vocês sabem que quando a gente determina o polo, a gente desconsidera as forças que atuam ali, tá? Porque ele é o ponto de giro. Então a gente tem quais outras forças, pessoal? A gente tem a força peso aqui no ponto B, tá certo? E a gente teria essa força normal NB, tá? Então seriam as duas forças que atuariam na caçamba, que tenderia o peso a girar no sentido horário e essa força normal NB a girar no sentido anti-horário, tá? Só que ele coloca aqui que a reação normal NB tem que ser igual a zero. Então só resta para a gente, pessoal, a atuação dessa força peso aqui, tá? Então olha só como vai ficar. O peso ele está atuando ao longo dessa linha aqui, ó, essa altura amarela aqui, tá certo? Então o peso vezes
a distância do eixo da força em relação ao polo vai ser essa distânciazinha aqui em laranja, pessoal. Olha só, D sobre 2 menos H tangente θ vezes o cosseno de θ, tá? A aplicação da força está nesse eixo aqui, a força peso, né? Ela está nesse eixo e ela dista essa distância laranja aqui do nosso polo, tá certo? Então, P vezes a força vezes a distância, né? Ela é igual a zero, tá bom, pessoal? E efetuando essas contas, pessoal, a gente chega aqui que o D sobre 2 menos H tangente de θ tem que ser igual a zero, tá? Porque o peso aqui não pode ser zero, tá ok? Então, a nossa tangente de θ, ela vai ser o D sobre 2H, tá? Isso aqui é igual, substituindo os dados do enunciado, a gente vai ter 3 sobre 2, tá certo, pessoal? O que torna correta para a gente a resposta a letra B de bola, tá? 1,5 é a tangente do ângulo θ na eminência da caçamba tombar. Tá bom, pessoal? Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Estou aberto a sugestões e até as nossas próximas videoaulas. Um forte abraço para vocês.